João capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Eu queria que você repetisse esse versículo. Repita em voz alta: 1, 2, 3. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Pai, está aqui a tua palavra, nós declaramos a tua palavra, nós dizemos sim, amém, para toda a felicidade que o Senhor tem para cada um de nós. Nós colocamos, meu Senhor Jesus, diante de ti essas palavras e pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre nós, em nome do Senhor Jesus, amém. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas falam que a felicidade ela não existe, ou felicidade ela é momentânea. Alegria ela é sobre coisas e situações. E Jesus tem um espectro diferente, um aspecto diferente, um espectro diferente para falar sobre felicidade. Ele fala de uma felicidade completa. Ele aqui em João capítulo 11, ele está se apresentando. Quando você lê capítulo 15 de João, ele se apresenta como uma videira, uma árvore, uma videira que produz vide, que produz vinho. E toda a Bíblia você vai ver o vinho sendo motivo de alegria, o vinho sendo motivo de festa, né? O vinho sendo motivo, e uma das tipologias do Espírito Santo é o vinho, por exemplo. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Ele chega na festa de casamento, a festa está rolando, e as festas judaicas eram 3 a 7 dias de festa, dependendo da condição financeira do casal ou do marido, do noivo. A festa durava de 3 a 7 dias, e pensa nisso. Eram de 3 a 7 dias de pessoas comendo, pessoas bebendo, e Jesus estava lá. Jesus não foi o convidado especial. Quem foi o convidado foi a mãe de Jesus, Maria. Ela é a convidada especial. Então tinha os convidados especiais numa sala e os convidados secundários, abelhudos, numa outra sala. E Jesus era esse convidado abelhudo, mas ninguém sabia que ali estava Deus naquela sala. Quando Maria vê que o vinho da festa está acabando, ela chega até Jesus e fala assim: o vinho está acabando. E Jesus dá eu não sei se a tradução está correta, se os nossos tradutores traduziram exatamente isso, porque me parece que o filho está falando de forma brava com a mãe, né? Ele fala assim: o que eu tenho contigo, mulher? Mas quando você estuda hebraico, por exemplo, você vai ver que a conotação aqui não é essa que ele fala. O que eu tenho com você? Se o meu filho falar isso comigo, eu dou um tapão nele. Como é assim, o filho falar para a mãe: o que eu tenho com você? Você fala isso para tua mãe, eu te arrebento. Mas não, Jesus, existe uma outra conotação que não é o caso hoje. Jesus falou assim: não é minha hora ainda, espera aí. Maria, ela tinha certeza do filho que ela tinha. Sabe pessoas que têm certeza do Jesus que tem? Pessoas que têm certeza do Jesus que tem não se preocupam em acabar. Pessoas que têm certeza do Jesus que tem não se preocupam se as coisas vão se findar. Há esse momento do milagre na tua vida, que é o momento de você esperar. Jesus faz, e você sabe, Jesus faz o milagre e Ele faz com que a alegria continue. Você consegue repetir essa palavra? Diga assim comigo: Jesus não quer que a alegria acabe. Ele podia falar assim: vocês estão bebendo demais, vocês vão para casa de vocês, vão ler a Bíblia, vão orar, porque vocês têm que parar com essa... Não, Jesus não queria que a alegria acabasse. Ele multiplica o vinho, ele pega 6 talhas, 6 vasos, que cada talha, sabe quanto podia ter de líquido dentro? 120 litros em cada talha.
120 vezes 6, 120 vezes 6, você vê que Jesus colocou mais alegria, Ele colocou mais motivo de alegria. Ele falou: eu não vou deixar a sua alegria acabar, eu não vou deixar a tristeza chegar. E aqui está esse Jesus, que não quer que a sua alegria acabe, que não quer que você ande cabisbaixo, que não quer que você passe uma mensagem de tristeza. E o grande mal da nossa sociedade, que as pessoas ficam tristes muito rápido, por qualquer palavra. Eu vi o Bolsonaro fazendo vídeo, pedindo perdão pelas palavras. Ele falou assim, eu até achei assim, como primeira vez, eu não preciso desse vídeo. Mas aí eu vi o tipo de sociedade que nós temos, onde palavras, antigamente você chamava o cara assim, eu e o Tiago, eu tenho intimidade com o Tiago. Se eu e o Tiago estudasse junto, a gente ia se zoar, ele ia zoar a minha cabeça, o tamanho da minha cabeça, e eu falei assim: ó, seu negão. Só de ouvir essa palavra, você já, ele falou negão. Quem aqui já foi chamado rolha de poço? Eu sabia que ele ia ser o primeiro. Antigamente não tinha o efeito que tem hoje as palavras. Hoje tem efeito as palavras. Ele ia me zoar, eu ia zoar e pronto, está tudo certo. Mas hoje as palavras têm efeito, e muito efeito. Tanto efeito que parece que preferimos um bandido, um ladrão, porque alguém falou uma coisa errada. Não tem sentido isso, porque ele disse isso. Então eu vou colocar um bandido porque ele disse isso. E foi a mesma coisa com Jesus, por exemplo. Jesus dizendo assim: eu sou filho de Deus. Ele chegou na sociedade judaica dizendo: eu sou filho de Deus. Por que Jesus morreu? Porque ele falou que ele era filho de Deus. Só porque ele disse. Aí preferiam Barrabás, que matou, assassinou, do que Jesus que disse. Então você percebe que o espectro, como as pessoas estão vendo, como as pessoas estão ouvindo, estão afetando a alma delas, a ponto de elas serem escravas de remédio, escravas de psicólogos, escravas de autoafirmação. Elas precisam se autoafirmar em alguma coisa. Por isso o sucesso do Instagram, por isso o sucesso do Facebook, porque ali a pessoa se autoafirma, mostra o que não é, mostra o que não tem, mostra o que não faz, porque isso é um buraco na alma delas, que parece que só a rede social, ou uma foto de você maquiada, ou bem arrumada, vai te fazer bem. Não que isso não seja bom, você tem que ficar bonita, bem arrumada, você tem que ficar show, mas que isso não seja o motivo da sua felicidade. Que a sua felicidade o faça ficar melhor, e não ficar melhor o faça ser feliz. E o inverso não é verdadeiro. Aqui a felicidade, ela não pode vir de coisas. Foi Jesus que disse assim: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Aonde está a sua alegria? O que te faz ficar feliz? O que te faz ficar alegre? Você já se perguntou? É quando eu vou a tal lugar e bebo tal coisa, é quando eu converso com tal pessoa, é quando eu tenho um carro novo, é quando eu compro algo para mim, é quando eu viajo. Tudo isso é muito bom, mas se sua alegria vem disso, você está fadado ao fundo do poço, você está fadado ao precipício, porque Jesus se apresenta como alegria, como videira. Ele diz aqui no capítulo 15, versículo 1, Zion, diz assim, no mesmo capítulo que eu coloquei aí: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele fala assim: eu sou a alegria, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Aquele que faz a alegria chegar, aquele que faz a alegria surgir, sou eu.
está o motivo de, às vezes, você sair de um relacionamento, sair de uma empresa, sair da igreja, sair de lugares, romper alianças, porque você perdeu a alegria das coisas, porque você perdeu a felicidade das coisas, porque você perdeu aquele humor que você tinha. Tem gente que tem humor para tudo, não é assim? Pode estar o mundo caindo, ela está fazendo piada, e essas pessoas vencem mais rápido. Essas pessoas vencem mais rápido quando ela começa a colocar humor em tudo. Ela coloca humor em tudo. Acabou o dinheiro, vamos fritar um ovão. Não é assim? Menino, não tem dinheiro para nada, vamos dar a volta. Ele vai, leva uma garrafa d'água aí, pronto. Alegria. Um dia eu fui pregar no Dia das Mães, há uns anos atrás. O carro, uma vicinal que eu peguei, porque para pegar para essa cidade, eu tinha que pegar uma vicinal assim, só mato. E fui, preguei, foi uma bênção e tal. No marcador, estava marcando que tinha metade de gasolina. Estava lá, gente, eu ia e voltava tranquilo com aquilo ali. Mas a praga daquele marcador estava errado. A bomba de gasolina. Acabou a gasolina comigo, a Ana e a Marjorie no carro. A Marjorie era bebê no Dia das Crianças. Não tinha sinalização na estrada, tudo escuro e sem sinal de celular. Eu falei para ela assim: feliz Dia das Mães. Acabou a gasolina, nós vamos ter que ficar aqui até de manhã para achar um sinal. De manhã, o pastor, eu subi um morro assim, um elevado, e consegui o sinal de celular. O pastor veio desesperado: você dormiu na estrada? Eu falei assim: pastor, fica de boa, tá tudo certo, eu dormi dentro do carro, estava com a minha esposa, não fiquei sozinho, tal. Ele falou assim: o que você precisa? Eu preciso só chegar no posto de gasolina. Ele me rebocou até o posto de gasolina, triplicou o número da oferta que ele me deu. Eu falei assim: pronto, tá bom. Se toda vez que eu dormir na estrada triplicar o número da oferta, eu durmo toda hora. Não é assim? Você achar alegria não naquilo que te traz alegria. Como é que é isso? Jesus. Jesus vai te dar motivo de você se alegrar, de você ter uma alegria completa e que ninguém vai tirar. Você consegue profetizar isso para alguém? Diz assim: ninguém vai tirar a alegria que Jesus vai te dar. Você consegue? Ninguém vai tirar a alegria que Jesus vai te dar. Esse é o motivo. Ele não quer que você chore, ou se você chorar, não vai chorar por muito tempo. Foi isso que ele disse em Salmos, por exemplo: o choro só dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. O negócio aqui não é o chorar. Ele fala assim: você pode chorar, chora, mas fique sossegado, a sua alegria já está chegando, sua alegria já está raiando. E parece que é profética essa palavra. Levante uma das suas mãos aos céus, que eu quero profetizar essa palavra. Há uma alegria, eu estou dizendo isso desde o início do culto. Há uma alegria chegando para a tua casa, uma alegria chegando para a tua vida, uma alegria chegando para a tua profissão, uma alegria chegando para as tuas finanças. Está chegando uma alegria. Só os que estão crendo que essa alegria vai chegar, aplauda bem forte o nome do Senhor e glorifique a Deus. Deus vai fazer de tudo para que a tua alegria não acabe. E se ele tiver que multiplicar o vinho da tua festa, pastor falou vinho, irmão, não é pecar não, fica sossegado. O beber não é pecar, pecar é se embriagar. O problema é que, segundo a lei, e a minha tia Liliane está aqui, ela é advogada, fala, mas você já está embriagado com uma taça de vinho. Segundo a lei, você já está embriagado. Então, essa é a medida. É menos que para não se embriagar. O que é menos que 0. Então, a palavra não se embriagar. Então, o que é embriaguez? Uma taça de vinho. Se você tomou, acabou. Está embriagado. Então, já pecou. Ok? Então, essa é a medida. Segundo a Bíblia. Ok? Eu estou aqui dizendo segundo a Bíblia. Por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos?
eu desde onde eu vim aqui, e o Senhor me disse uma palavra, Rose, e a palavra era essa. Eu vi um prédio sendo desmontado, e esse prédio estava sendo, ele não estava sendo destruído, ele estava sendo desmontado. É como se fosse, quem já brincou de Lego, tirou as peças, e alguém estava montando de um outro jeito, montando de uma outra maneira, com uma outra estratégia, com o mesmo material. E eu quero declarar essa palavra: o Senhor está vindo fazer um milagre com aquilo que você tem. O Senhor está vindo fazer algo novo com aquilo que já existe na sua vida. O Senhor vem vindo fazer um milagre com aquilo que já tem. Deus pegou o vinho, multiplicou o vinho daquela festa. Deus pegou a enfermidade e transformou a enfermidade. Ele pega a morte e transforma a morte. Ele pega a cegueira e transforma a cegueira. Ele pega o aleijado e transforma o aleijado. Não há nada novo para Deus fazer. Ele vai fazer a partir daquilo que já tem em sua vida. Quantos dizem amém por essa palavra no nome de Jesus? Certa feita, os hebreus que estavam, vocês lembram que quando os hebreus, os israelitas foram para a Babilônia, eles foram para a Babilônia serem presos para cumprir um juízo de Deus por 70 anos. Havia uma guerra acontecendo, tipo Ucrânia e Rússia. E aí pensa os ucranianos sendo levados para a Rússia, e ali eles têm que ficar ali porque eles são presos de guerra. Mas isso é a mentalidade humana. Na de Cristo era um juízo. Eu tenho muito medo dos juízos de Deus, porque os juízos de Deus não são para matar, são para consertar. E eu vejo o Brasil passando por um grande juízo. Estamos diante de duas portas: uma grande prosperidade e uma grande maldição. E os juízos servem para colocar as coisas no lugar. Esse povo foi para a Babilônia por 70 anos. Juízos têm tempo para começar e tempo para terminar. Juízos servem para consertar as coisas. Alguém que é preso, uma enfermidade que vem, elas não vêm de Deus. Elas são usadas por Deus, que é diferente. Deus vai colocar uma enfermidade em você. Mentira isso aí, viu? Entendeu? Deus vai matar. Mentira isso aí. Deus é um Deus de vida em abundância. Ele pode usar a enfermidade. Ele pode usar a porta fechada. Ele pode usar o mal que pode estar lhe acontecendo para lhe causar um bem. Entende? Eles estavam sofrendo um grande juízo. E Ezequiel está no meio, o profeta Ezequiel está no meio desse povo. Lá em Ezequiel 37, diz que Ezequiel tem uma revelação. Ele é arrebatado. Ele é tirado de um lugar em espírito ou em carne, não sei, mas parece que ele foi levado, trasladado até um lugar, né? Em Ezequiel capítulo 37. Diz a Bíblia que ele vai até esse lugar e Deus começa a mostrar para ele, coloca aqui Ezequiel 37. Deus começa a mostrar para ele um vale cheio de ossos. A Bíblia fala assim que os ossos estavam sequíssimos. Não é assim a história? A Bíblia fala assim que Deus pergunta para Ezequiel: podem esses ossos voltar à vida? Entendam o contexto dessa história. Ezequiel foi preso junto com os babilônios, estava junto com os hebreus, com os israelitas, dentro da Babilônia. Lá em Salmo 126, a Bíblia fala assim que às margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando dos cânticos que cantávamos em Israel. A Bíblia fala isso. 137, não é 126 não, 137. Estavam tudo lamentando, do lado do rio, lamentando. Ezequiel está no lado desse rio, lá em Salmo 137. Deus pega Ezequiel do seu lamento, traslada ele, leva ele até um vale de ossos secos e faz uma pergunta para Ezequiel: podem esses ossos voltar a viver? Porque o lamento daquele povo era: voltaremos para nossa casa? Voltaremos a ser felizes do jeito que a gente era?
Esse era o lamento de Salmo 137, Salmo 136. Voltaremos a ser felizes do jeito que nós éramos? Voltaremos a ser felizes como a gente era dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Aqui. E a Bíblia fala assim: junto aos rios da Babilônia. Deixa eu colocar aqui, Zé, deixa eu colocar aqui. Junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos. Você está mexendo aí? Salmo 100, aqui, eu coloquei. Junto aos rios da Babilônia, sentamos-nos a chorar, com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram para entoar belas canções. Quem canta quando está triste? Eu canto. E os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos alguns cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar canções ao Eterno numa terra estranha? A pergunta e o lamento desse povo era esse: nós vamos voltar a ficar alegres. Eles estão pedindo para a gente ser alegre, e eu vou voltar. E parece que a vida te deixou mais carrancuda, parece que a vida te deixou mais casca grossa. E aí você fala assim: ninguém mais me faz de besta, né? Você fala assim, nós falamos, ninguém, não vou mais. E aí você fecha a cara, e aí você fica triste, e aí você começa a maquinar e alimentar tristezas que façam que a alegria não venha, e você não acha mais nada feliz. Alguém pode te dar ouro e você vai ficar triste. Alguém pode fazer tudo por você e você vai continuar a ficar triste. E a pergunta desse povo do Salmo 137 era: vamos voltar a ficar felizes? Vamos voltar a ficar alegres? Jesus pega Ezequiel, leva ele até Ezequiel 37, no vale de ossos secos, nesse momento, e pergunta assim para ele: podem os como porém você colocou aí? O que você colocou? Ezequiel 37. Ele fala assim: podem esses ossos voltar a viver? Deus faz algo mais difícil para responder uma pergunta daquele povo. O que ele faz? Pensa um cemitério onde tem muitos ossos, um cemitério onde tem ossos espalhados por todos os lugares, e Deus fala assim para ele: pode voltar à vida? Uma pergunta difícil demais. E diante daquela tristeza, uma pergunta mais difícil ainda, qual que é a resposta? Só quem sabe. O Senhor é Deus, e parece que ele está assim, com raiva de Deus. É o Senhor quem sabe. Já estamos ferrado e meio. Deus fala assim para ele: profetiza sobre estes vales. Fala para os ossos, profetiza sobre este vale. O mundo espiritual, ele não funciona com coisas, ele funciona com palavras. O mundo espiritual, ele não funciona você fazendo nada. É a história da cruz, a história da arca. Eu vejo algumas campanhas, algumas igrejas: leva a arca, leva a fita, leva não sei o que, e leva para tua... Não funciona. No mundo espiritual são palavras. É o que você fala. A Bíblia fala assim: a boca fala do que o coração está cheio, ok? O mundo espiritual funciona com palavra. Não adianta você carregar a cruz, você levar a arca da aliança, você fazer... Pode até ajudar na sua fé material, mas no mundo espiritual não funciona. No mundo espiritual funciona você falar, dizer. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a essa montanha, você vai falar a essa montanha, vai funcionar. É por isso que antigamente o pai tinha um poder sobre os filhos tão tremendo, que eles acreditavam. Hoje nós acreditamos na herança em dinheiro, né? O pastor Leandro vai deixar sua caminhonete para o Leonardo, os seus negócios para os filhos deles, os 3 filhos dele. Hoje a herança que nós falamos é isso. Na Bíblia não.
Na Bíblia era a bênção do pai. Como que era a bênção do pai? Você será uma bênção. Jacó senta com seus 12 filhos e para Judá fala assim, ó, Judá vai ser um leãozinho. Judá vai despedaçar os seus inimigos. Havia briga pelas bênçãos proferidas. É o pai, e aqui eu falo pai na figura masculina, é o pai quem dá identidade para os filhos. É a figura do pai que diz para o filho quem ele vai ser. Quando você vê uma família desestruturada, com a falta do pai, você vai ver alguma coisa desorganizada ali. Não estou dizendo que as mães solo não são importantes. As mães não foram feitas para ser solo, primeiro. Não foram. Nós somos feitos para ser família. Pai, mãe, filhos. Segundo a Bíblia. Quando tem a ausência do pai, às vezes o pai está em casa, mas ele não dá identidade a nada. É a mãe que tem que ficar em cima de tudo, é a mãe que tem que estar falando tudo, é a esposa que tem que estar falando tudo. E segundo a Bíblia, era o pai que colocava a identidade na filha e nos filhos. Dizia para o filho, você vai ser isso. Por exemplo, o calendário judaico era sobre acerca dos 12 filhos de Jacó. Olha o tamanho da influência de uma bênção proferida, falada. É você colocar a mão na cabeça dos teus filhos. Às vezes os meus filhos estão dormindo e eu vou lá e coloco a mão na cabeça deles, eles dormindo, e falo assim, você vai ser uma bênção. Você vai ser, às vezes eu vejo a Marjorie querendo fazer, ela quer fazer, ela gosta muito de cozinhar, ela é muito boa, você vai ser uma cozinheira de mão cheia, você vai ter uma rede de restaurantes, você vai ter uma franquia gigante pelo mundo. E eu falo, chega nos anos, você vai ganhar um monte de dinheiro. Eu falo para ele, você vai ser muito inteligente, porque é o pai quem dá identidade, é você falando, não é sobre dinheiro. Dinheiro acaba. Não é sobre isso, é sobre o poder espiritual de Deus. Dizer assim, a minha alegria que você precisa, eu sou a videira, eu sou o motivo da sua alegria. Deus diz para Ezequiel, profetiza sobre esse vale, fale para esse vale. Qual que é o vale que você vai ter que falar na tua casa? Da enfermidade. Diga para o vale da enfermidade, o Senhor Jesus cura a minha casa. Profetiza sobre o seu casamento, profetiza sobre a sua filha, antes de levar no psicólogo, antes de comprar remédio, antes de dar dinheiro, antes de tirar ela, antes de fazer uma viagem com ela, fala da Bíblia com ela, fala da Bíblia com ele, fala de Deus com ele, fala de Deus com ela. Antes de você fazer essas ações que funcionam, mas são paliativos, perto do que Deus pode fazer. A palavra para você nessa manhã é essa: eu vou completar a sua alegria, eu vou completar aquilo que falta para você ser feliz. E se eu tiver que fazer uma coisa mais difícil, eu vou fazer. Eu vou repetir essa palavra que talvez você não ouviu. Deus pega Ezequiel para falar para ele assim, eu vou restaurar vocês. A mensagem de Ezequiel 37 era: aguarde que eu vou restaurar vocês. Para exemplificar que eu vou restaurar vocês, Deus pega Ezequiel, leva ele no vale e fala assim, ressuscitou um monte de gente para falar que Deus vai restaurar. Não era mais, parece que não é mais fácil. Não, então já faz lá. Não, tem coisa que você vai ter que ver primeiro, para depois viver. Tem coisas que você vai ter que entender que o mais difícil Deus já fez. E a intenção de Deus é restaurar. Eu sinto Deus aqui, fecha os teus olhos. Se você pode glorificar a Deus, eu sinto Deus querendo exaltar pessoas, eu sinto Deus querendo restaurar pessoas. E a Bíblia conta cada passo dessa restauração desses ossos. A Bíblia fala assim que Ezequiel profetizou e falou assim: venham os 4 ventos. Venha vento norte, venha vento sul. E ele diz assim, esses ventos estão descritos lá em Zacarias, capítulo 5, versículo 6. Ele viu carros de cavalos brancos, carros de cavalos pretos, carros de cavalos amarelos,
carros de cavalos vermelhos. E a Bíblia fala assim: esses são os ventos que estão diante de Deus. Os ventos de Deus vão soprar na tua casa, os ventos de Deus vão soprar na tua empresa. Cada um deles tem uma função de restaurar uma parte da tua vida, uma parte da tua casa, uma parte de você. Erga as mãos para os céus e creia, tome posse por fé. Os ventos de Deus vão restaurar as alegrias que te foram tiradas, as alegrias que foram arrancadas de você. O Espírito de Deus vem vindo dos quatro cantos para restaurar a alegria. Vem vento norte, vem dessa direção, vem dessa direção, vem daquela direção. De todas as direções veio o vento. Vieram os ventos de Deus de todas as direções, e cada um deles tinha uma função. Fale, mesmo que não haja ninguém para ouvir. Profetize na sua casa. Tenha mais tempo com a Bíblia. Leia a Bíblia em voz alta na tua casa. Coloque louvores que exalte a Deus mais alto na tua casa. Que o céu ouça, que a natureza ouça, que as paredes ouçam, que a terra ouça, que os vizinhos ouçam, que você ouça. Deus está dentro da tua casa para restaurar as coisas, e isso tem que ser proferido, tem que ser falado, tem que ser cantado, tem que ser escrito, tem que ser colocado em evidência. Em silêncio você não vai conseguir vencer. Hoje o Senhor está soprando um vento de restauração em saúdes aqui. O Senhor está restaurando sua saúde, seus ossos, seus nervos, seus tendões, seus músculos, sua visão, seu sangue. Tudo que estiver fora do lugar, tudo que estiver faltando, tudo que estiver fora do lugar, quais forem as doenças que estiverem aqui, o Senhor está te restaurando. Seu sangue, a gordura que existe aí, as doenças que existem por causa de mau hábito alimentar, o Senhor está colocando uma saúde para restaurar você por inteiro e por inteira. Deus vem para restaurar, para quê? Para que a sua alegria seja completa. Fique de pé nessa manhã no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele tem uma alegria para colocar na tua casa. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Tem uma moça ali, tem a Vânia e tem a moça do meio, do lado dela. Isso. Erga as mãos para os céus de você. Como é seu nome? Jéssica. Erga as mãos bem alto, se rendendo, Jéssica. O Senhor, Ele tem uma história nova. Eu vi a história sendo escrita até hoje, mas eu vi o Espírito de Deus falando assim: diga para ela que eu estou escrevendo uma outra história para ela. Há outras direções para você, outras alegrias que não vão vir de pessoas ou de coisas, porque algumas coisas te foram tiradas, e o Senhor não vai te devolver, Ele vai reconstruir algumas coisas que foram tiradas de você. Deus, Ele não vai tirar de ninguém, porque senão Ele seria também ladrão, e Deus não é ladrão de nada. Algumas coisas foram tiradas de você, e você está num tempo onde Deus vem vindo para devolver, reconstruir alegrias. Sabe quando um médico abre você e eu vi você aberta, e alguém mexendo dentro de você? Deus mexe em você. Deus mexe dentro de você para colocar as coisas no lugar. Eu vejo uma mulher mais velha, e poucas coisas te restaram. E eu digo poucas coisas, eu digo sobre sentimentos, eu digo sobre pessoas, amizades, poucas. E o Senhor me diz assim: eu vou colocar no lugar as coisas. Eu vejo um documento seu, parecia uma carteira de trabalho, mas não é, era sobre trabalho, era sobre função trabalhística. E o Senhor me diz assim: eu vou mudar as coisas delas. Era Deus tirando você de um lugar e colocando no outro, para te tirar da frente de adversários. Há muitos inimigos à sua frente, e o Senhor está colocando por terra
aquilo que não pertence a ele, para devolver alegria ao seu coração. Põe a mão assim, ó. A função de uma mulher é gerar, principal dela. E gerar filhos talvez seja a missão maior de uma mulher. Você vai gerar, e eu não estou vendo filhos biológicos, eu estou vendo filhos espirituais. Alguma coisa nascendo de você para abençoar outras pessoas. Nascendo de você para abençoar outras pessoas. Eu vejo mulheres ao seu redor, uma sala com mesas, mulheres ao seu redor, mas ninguém sabe quem é você. Verdade, de verdade. Deus vai fazer você gerar. Olha o que é mais difícil para Deus fazer: fazer alguém ser abençoado, fazer alguém ampliar, aumentar seu negócio, e esse negócio te alcançar. O negócio vai ser aumentado, e eu estou vendo pessoas se multiplicando, novas pessoas sendo contratadas, e você sendo colocado em uma outra posição. Para quê? Para que Deus devolva. Há um período de gerar em você. Há um período de gerar em sua vida. Há um período de gerar sobre você. Então creia nessa palavra, assim diz o Senhor. Todos vocês fechem os olhos. Aonde falta alegria? Você vai dizer para Deus: Deus, está faltando aqui. Está faltando em minhas finanças. Eu acabei meu casamento, meu relacionamento, tem algumas coisas quebradas. Eu falo de coisas quebradas, eu vejo aquele irmão lá atrás de camiseta marrom. Erga as mãos bem alto, varão. Eu não te conheço. Como é seu nome? Cristiano. Acabou muita coisa. Eu vejo alianças quebradas. E você fazendo uma oração assim: Deus, me dá mais uma chance de eu reconstruir. Você tem capacidade, inteligência, expertise em alguma área, e o Senhor vai colocar você em evidência de novo. Eu vejo uma outra cidade que não é aqui próxima, é muito longe daqui. Alguém lembrando de você. Alguém mandando uma mensagem para você. Alguém dizendo assim: eu vou lembrar dele. Alguém que não está mais no seu hall, no seu caminho, no seu cotidiano. Deus tem uma outra direção para a tua vida, rapaz. E vem vindo uma outra alegria. Vem vindo uma outra felicidade. O Senhor está aprovando. É como se você estivesse esperando. Sabe quando a gente espera a resposta de um banco aprovar um financiamento, um dinheiro, para você começar a fazer aquilo? Deus está fazendo isso com você. Você está esperando algo que vai te abençoar muito, e que depende de outras pessoas. Deus toca em instituições, Deus toca em pessoas, em órgãos e em lugares, para colocar você numa rota de crescimento. E eu quero que você creia nisso, rapaz, no nome do Senhor Jesus. E toda a igreja nesse momento começa a orar a Deus. Eu quero que você feche os teus olhos, ore ao Senhor. Há alegrias sendo te devolvidas. Jesus disse: eu disse todas essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Você vai entrar numa semana onde vai haver sinais de alegria completa. Alegria completa no casamento, alegria completa nos filhos, alegria completa no trabalho, alegria completa em você mesma, em você mesmo. O Senhor vai te dar uma alegria que vai completar o que falta. Erga as mãos para os céus, e eu profetizo essa palavra na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo essa palavra na autoridade do nome de Jesus Cristo, que a alegria vai ser maior que você.
A alegria não vai vir de coisas. Alguém fala assim, mas a sua vida está um caos e você é alegre. E você vai dizer, não, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. A sua alegria vem do alto. Então nesse momento, Pai, quebra todas as cadeias, quebra todos os grilhões, quebra todas as amarras. Começa de agora, Pai, a colocar as coisas no lugar. Não permita que o roubo, a mentira, o engano, a separação, o divórcio, a enfermidade, Senhor, sejam motivo da tua filha se entristecer, sejam motivos das suas filhas e dos seus filhos, meu Deus, se entristecerem. Começa colocando como o Senhor colocou no lugar os ossos, como o Senhor colocou no lugar os nervos, como o Senhor colocou no lugar os tendões. Pai, toca nos corpos nessa hora. Toca em cada corpo. Se houver enfermidade aqui, sejam curadas. Sejam curadas todas as enfermidades, todas as doenças. Nós repreendemos, declaramos agora e dizemos sim e amém para toda a promessa do Senhor.